Olá pessoal, meu nome é Renato Campos. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a estrutura das blockchains e se aprofundar um pouco na arquitetura e na tecnologia que permite transações instantâneas ou quase instantâneas, de pessoa para pessoa, sem a necessidade de um intermediário, e como é que o Satoshi Nakamoto, o fundador do Bitcoin, descobriu ou desenhou essa tecnologia que a gente veio chamar de blockchain, que permite essa inovação, que permite esse trânsito de capital pelo globo, dispensando bancos, dispensando intermediários de confiança, então criando uma nova relação nossa com o dinheiro. Todas as blockchains que vieram depois do Bitcoin utilizam uma estrutura muito parecida. A gente pode imaginar que uma blockchain nada mais é do que um livro de registro de transação, só que esse livro de registro ele é compartilhado entre as pessoas. E imagina que esse livro de fato tem várias páginas. E para cada página a gente vai dar o nome de bloco. Daí blockchain, ou seja, blocos encadeados. E por que esses blocos estão encadeados? Vamos pegar primeiro a estrutura de uma página desse livro, um bloco. O que contém um bloco? Basicamente, um conjunto de transações, e a gente já fala de como que essas transações chegaram lá, mas lá no bloco vai ter, poxa, o Renato enviou um Bitcoin para o João, o Pedro enviou um Bitcoin para o Henrique, e diversas outras transações. Existe um limite de capacidade de cada página desse livro, de cada bloco tem um limite. Além de todas as transações contidas nesse bloco, o bloco contém um cabeçalho. Esse cabeçalho é uma sequência criptográfica que representa todas as transações do bloco anterior. Ou seja, todo bloco e toda nova página desse livro contábil que eu estou chamando, a blockchain, todo bloco começa com o resumo das transações do bloco anterior. Então notem que dessa forma você consegue ir encadeando cada página desse livro. E qual é a importância de elas estarem encadeadas? Se elas estão encadeadas, qualquer mudança em um bloco afetaria o bloco seguinte. Então, uma vez registrado um bloco nesse livro, uma vez registrado um bloco nessa corrente na blockchain, fica praticamente impossível de você reverter essa transação, porque todos eles estão absolutamente encadeados e presos um no outro, uma vez que todas as transações de um bloco estão apresentadas no início de um novo bloco. Então você tem o início do bloco com um registro criptográfico, com uma sequência criptográfica que guarda todas as transações ou traduz todas as transações do bloco anterior. Você tem todas as transações daquele bloco. E aí você tem um último componente. Os mineradores, que são as figuras que registram transações em cada um dos blocos, disputam entre eles numa espécie de uma prova de criptografia, onde eles utilizam energia elétrica para resolver um quebra-cabeça criptográfico. E uma última informação nesse bloco torna possível que eles encontrem uma sequência que comprove que eles são os mineradores eleitos, que eles são os mineradores que fazem jus às taxas de transação daquele bloco e a novos bitcoins que serão emitidos. Somente 21 milhões de bitcoins vão existir. Isso está na regra seminal do Bitcoin, no paper lá do Satoshi Nakamoto. Porém, nem todos os bitcoins estão em circulação. Existe um cronograma previsível e programado de novos bitcoins que serão emitidos na rede. E a cada novo bloco, novos bitcoins são emitidos como recompensa para esses mineradores. Essa mineração que eu acabei, essa forma de mineração e essa estrutura de blockchain que eu acabei de narrar, essa é a estrutura básica da blockchain do Bitcoin. E para essa estrutura básica foi dado o nome de Proof of Work, prova de trabalho. Essa não é a única estrutura de blockchain que a gente tem hoje. A partir da invenção do Satoshi Nakamoto, de uma blockchain de prova de trabalho, relembrando, onde mineradores utilizam energia elétrica para registrar transações e cada bloco, mais ou menos a cada 10 minutos, cada novo bloco é formado, cada novo bloco resume a transação do bloco anterior, o minerador eleito e que ganhou essa disputa aí, criptográfica para ganhar o direito de registrar transações nesse novo bloco, ele registra e recebe as recompensas desse bloco. Notem que esse minerador, por ele estar dedicando energia elétrica, ele tem um incentivo de ser uma pessoa justa
e ser alguém para contribuir para a rede, dado que ele está investindo dinheiro e energia elétrica de fato nessa rede. O nome dessa forma de mineração ou dessa arquitetura de blockchain, que foi a primeira inventada por Satoshi Nakamoto, é Proof of Work. Após a criação do Bitcoin alguns anos depois, lá para 2015, a gente teve a invenção de uma nova blockchain, chamada Ethereum, onde o seu inventor já previa na sua criação uma transição dessa forma de mineração Proof of Work para uma forma de mineração chamada Proof of Stake, ou prova de participação. Ao invés dos mineradores utilizarem energia elétrica para fazer o registro dessas transações, eles precisam colocar ou apostar ou colocar em garantia os seus ativos dentro da rede Ethereum, e a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa outra invenção. Dentro da rede Ethereum, você tem um ativo nativo chamado Ether, enquanto a rede do Bitcoin possui um ativo nativo chamado Bitcoin também. Na rede Ethereum, você tem um ativo nativo chamado Ether. Então, a forma que você tem de ser um minerador e ter o direito de registrar os ativos naquela blockchain é detendo uma quantidade maior de Ethers. Ou seja, se eu estou disposto a botar em garantia os Ethers que eu tenho nessa rede, eu tenho a confiança da rede para registrar transações válidas nessa rede. Então você tem dois tipos principais de blockchain. A blockchain que opera na arquitetura de Proof of Work, que é utilizado pela rede do Bitcoin, principalmente. E você tem a arquitetura de Proof of Stake, ou prova de participação, que é utilizada principalmente na rede, hoje na rede Ethereum, mas dentre outras também. Outra diferença importante no que tange a classificação de blockchains é a diferença entre blockchains públicas e privadas. A invenção de blockchains, elas são tão importantes para o mundo hoje que diversas empresas e até governos já cogitam e já usam essa arquitetura como a sua forma de registro de transação, como a sua forma de registro de ativos. Porém, nem sempre empresas e governos confiam e querem usar as chamadas blockchains públicas. A blockchain do Bitcoin, como a gente já conversou, ela é uma blockchain pública, utilizada por pessoas no mundo afora e não tem uma entidade controladora. A sua custódia é absolutamente distribuída. Sua mineração é absolutamente distribuída em diversos players mundo afora. A rede Ethereum, mesma coisa, uma blockchain pública, onde os mineradores estão distribuídos pelo mundo todo e todos somos donos dessa rede capazes de auditá-la a todo momento. É uma rede transparente, imutável e gerida por todos e pertencendo a todos. Porém, governos e empresas, apesar de gostarem dessa arquitetura, muitas vezes não querem utilizar estruturas descentralizadas de blockchains públicas. Então, foi inventado e foi desenvolvido por empresas e alguns governos, inclusive o nosso brasileiro está desenvolvendo agora a sua própria blockchain, mas são blockchains chamadas blockchains privadas, onde as transações dessa rede elas não são necessariamente validadas por várias pessoas ao redor do mundo, muitas vezes são validadas por uma única entidade confiável, no caso um governo ou uma empresa, e nem sempre é uma blockchain transparente. Então você não consegue em tempo real auditar e verificar as transações dessa rede. Então hoje você tem a diferença entre blockchains públicas e blockchains privadas. Então a gente já viu que a partir da invenção de Satoshi Nakamoto e a blockchain do Bitcoin, que é uma blockchain que opera por Proof of Work, ou prova de trabalho, a gente teve outras derivadas dessa invenção. Então a gente falou da blockchain operada por prova de participação, ou Proof of Stake, e a gente também tem diferentes classificações também, se a blockchain pode ser blockchain privada ou ela pode ser uma blockchain pública, como a do Bitcoin e a do Ethereum, ou blockchains privadas como a de governos e empresas. Todas essas questões possuem vantagens e desvantagens. Quando a gente olha uma blockchain Proof of Work, como a do Bitcoin, ela é uma blockchain que ela é extremamente segura, ela utiliza energia elétrica intensiva, é estimado que a blockchain do Bitcoin, por exemplo, os mineradores juntos utilizem energia aí equivalente a um pequeno país. Então existem muitas pessoas que criticam essa forma de blockchain ou essa tecnologia como não sendo tão sustentável.
né, à medida que a gente tem aí a utilização de energia mais sustentável para a mineração de Bitcoin, vai ficando mais fácil a gente justificar esse caso de uso. Já a blockchain Proof of Stake, a gente não tem praticamente uso de energia elétrica, ela tem essa vantagem, mas ela também apresenta alguns riscos. Ela possui o risco, por exemplo, de centralização. Como eu mencionei, para você ser um minerador da blockchain Proof of Stake do Ethereum, você precisa deter uma quantidade bem grande desse ativo nativo da rede. Então você pode correr o risco de ter um grande detentor desse ativo que controla boa parte da rede. Falando da blockchain Proof of Work, muitas vezes ela não é tão escalável, ou seja, as transações para acontecerem de forma rápida e muitas transações ao mesmo tempo, isso muitas vezes pode se tornar caro. Por outro lado, a rede Proof of Stake, ela consegue ser mais escalável e ela consegue trazer mais transações por segundo muitas vezes. Quando a gente fala de blockchains públicas ou privadas, quando você fala de uma blockchain pública, você tem a vantagem da forma de auditar, você é capaz de auditar essa rede e ver tudo que está acontecendo a todo momento, então fica fácil você identificar, por exemplo, fraude. Ela não tem superfície de ataque, ou seja, você não consegue, ou é difícil você conseguir atacar uma blockchain pública à medida que o registro das transações estão distribuídos por computadores ou milhares de computadores no mundo inteiro. Já uma blockchain privada, você tem uma entidade normalmente que controla boa parte das regras dessa blockchain e você tem o risco justamente dessa entidade se corromper ou de algum hack em cima dessa entidade. Então não existe certo e errado, melhor ou pior. Essa é uma tecnologia nova, é uma invenção nova, muitos casos de uso estão sendo testados. Para alguns casos de uso tem se aplicado a blockchain Proof of Work ou a Proof of Stake. Existem outras formas de mineração também, existem outros tipos de tecnologia blockchain, como por exemplo, vou citar aqui a Proof of Delegated Authority, né, onde os mineradores eles apontam alguém ou um minerador específico que vai ser a pessoa com autoridade suficiente para fazer o registro dessa transação. Isso acelera muito o processo de registro de transações, mas gera também um risco aqui de centralização. E novas invenções e novas formas de você criar diferentes tipos de blockchains ainda estão acontecendo, ainda é tudo muito recente. No que tange a blockchains privadas ou públicas, governos obviamente estão usando, na sua maioria, blockchains privadas, para que eles detenham ali as regras do jogo e consigam desenhar um sistema financeiro em cima dessa blockchain de acordo com as suas próprias regras, enquanto as blockchains públicas já estão à disposição da população mundial como uma alternativa aí ao sistema financeiro legado, ao sistema financeiro que a gente vem utilizando até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e que tenha esclarecido um pouco das diferenças e minúcias de cada uma dessas tecnologias e como que as blockchains podem ser aplicadas a diferentes realidades. E espero você no nosso próximo módulo.